jogo da onça, ele não tem vencedor. Ele tem 5, é um jogo que vai contar uma disputa de território. Ele é também, sim, um jogo de estratégia, mas ele é um jogo de ludicidade, porque ele vai vindo com uma história de como que é essa disputa de território que é a floresta. E o jogo que foi adotado pela SME, o tabuleiro oficial, é um tabuleiro de madeira com as oncinhas, a oncinha, né, uma onça só, com a oncinha esculpida em madeira e os cachorros também esculpidos em madeira, como faz a tradição guarani aqui em São Paulo, né? Que eles têm a cultura de fazer esculturas em madeira de alguns animais das florestas. Então, eu já vi bastante tatu, coati, coruja, todos esses animais esculpidos em madeira. E a onça, ela é bastante famosa, né, entre as esculturas, as pequenas esculturas dos Guarani. Quando eu aprendi o jogo da onça, não só eu, como todo mundo que estava na primeira turma, nós tivemos essa frase bem frisada que é: não jogar o jogo pelo jogo. O jogo ele está a serviço da Lei 11.645 de 2008, para que a gente dê o start, né? Para as pessoas terem curiosidade de aprender mais sobre as culturas indígenas do nosso país. E o jogo é um mote para isso. O jogo, na realidade, quando eu vou dar a formação do jogo da onça, eu inicio bastante falando sobre a história, depois eu vou falando sobre as culturas, eu vou falando também, perguntando, né, sobre a identidade de cada um que está ali comigo. E geralmente nessa identidade, quando a gente vai instigar, né, investigar a identidade de cada um, existe uma catarse em alguém, né, que vai lembrar de que é uma história de sofrimento, que a sua família tem uma história que ficou escondida de alguma avó que foi caçada a laço, ou é, que ficava amarrada no pé da cama por ser muito brava, uma avó, uma bisavó, né? Às vezes uma tataravó, mas sempre surge essa história. E dentro disso a gente acaba trazendo a curiosidade das pessoas também para entender um pouco mais sobre sua família e sobre sua identidade indígena que foi insistentemente apagada, né, pela colonização. O jogo ele não é difícil de ser jogado, tanto crianças como adultos são muito gostam muito do jogo. E ele foi o que me trouxe o que eu chamo da minha quarta fase de pesquisa, terceira fase de pesquisa sobre as culturas e a história das populações indígenas na minha vida. Né? Que a primeira foi quando eu comecei uma pequena. A primeira fase foi quando eu comecei uma investigação simples, junto com alguns estudantes, e que fazia referência às pinturas corporais. Depois eu fui estudar um pouco sobre as habitações, mas sempre de forma um pouco amadora. A segunda fase foi quando eu comecei a fazer projetos dentro das escolas, né, onde eu trabalhei com as crianças menores. A terceira fase foi quando eu aprendi o jogo da onça. E a quarta fase é essa agora que eu estou encerrando com o mestrado, né, a pesquisa de mestrado. E em seguida eu vou ensinar um pouco como que joga o jogo em si.